Nova negociação no São Paulo por saída de jogador. Vamos falar sobre isso? Tem o Tricolor aí também no mercado em busca de jogador. Mercado do São Paulo agitado, renovação no São Paulo acertada e várias outras notícias do São Paulo. Certo, minha rapaziada? Vamos embora aí para mais um vídeo. E ontem o Tricolor venceu o Botafogo aí na Copinha e se classificou para semifinal, né, cara? 3-1, né? Um jogo meio maluco, gol do meio campo, uma loucura, né? Um jogo difícil, truncado pro São Paulo. O Botafogo chegou, né, pro jogo de ontem só com um gol tomado em toda a competição, né? Era a melhor defesa da Copinha, né? Então foi um jogo duro, né? Não foi aquele jogo com tanta chance, não foi nenhum dos melhores jogos do São Paulo, né? Mas esse tipo de jogo truncado, jogo chato, né, cara, ali com muita falta, um jogo bem pegado mesmo, é bom para os garotos pegar casca, né, experiência aí. E 3-1 pro São Paulo com um gol espetacular do Paulinho no meu campo, inclusive. O São Paulo aqui nessa copinha, irmão, tem uma chuva de golaço, né? Teve o gol do Paulinho do meu campo ontem. O próprio Paulinho já meteu o gol de bicicleta nessa copinha. Teve um gol de falta do Felipe, um golaço, né? Do Felipe, que é lateral esquerdo. Teve gol olímpico do TT, então teve gol de tudo quanto é jeito, né? O São Paulo colecionando golaços aí nessa copinha. E o Tricolor chegou aí na semifinal, né? E agora o São Paulo enfrenta aí o Ibrachina, né? O jogo vai ser na quinta-feira. Era para ser, né? Ou pelo menos a gente imaginava que seria aí um choque-rei na semifinal. Só que o vizinho de muro acabou sendo eliminado, né? Perdeu aí ontem também nos pênaltis para o Ibrachina. E é São Paulo e Ibrachina aí na semifinal. O jogo acontece na quinta-feira, né? Quinta-feira aí, 9h30 da noite. Quem ganhar vai para a final. Do outro lado tem Cruzeiro e Grêmio, né? Então São Paulo e Ibrachina de um lado, do outro lado da chave tem Cruzeiro e Grêmio, né? Então o Tricolor aí, né, tem aí esse último jogo para buscar essa vaga na grande final, em busca aí, né, do bicampeonato, né, seguido, e o hexacampeonato, né, se o São Paulo for aí o campeão dessa copinha. Tricolor muito bem. Enfim, bom, minha rapaziada, vamos avançando aqui. O negócio é o seguinte, ó. Segundo o Thiago Simões da ESPN, o Arrim Assis definiu as suas prioridades no São Paulo. Primeiro, pagar os atrasados dos jogadores, já comentamos muito aqui sobre isso. Segundo, melhorar os bastidores do clube. Confesso que fiquei em dúvida sobre o que é os bastidores do clube. Não sei se é sobre o poder de bastidor que a gente fala do São Paulo, né, que é uma piada de mau gosto, ou se é mais na parte política, né, de apaziguar as coisas na parte política. Então eu fiquei na dúvida do que é melhorar os bastidores do clube. Terceiro ponto, demitir o Rui Costa. E o quarto lugar, contratar um diretor esportivo, tá? Então, segundo o Thiago Simões, aí na lista de prioridades do Arrim Assis está a demissão do Rui Costa, que é o que mais chama a atenção aqui, né? Já houve até uma corrente muito grande nas redes sociais aí para a demissão do Rui Costa, né? E assim, rapaziada, o Rui Costa também acho que o melhor seria uma saída dele, né? Trocar aí o executivo de futebol. Só que eu não sei até que ponto é bom, né? Trocar meio que todo mundo de uma hora para outra no meio da temporada. Por exemplo, tu pega o departamento de futebol do São Paulo. No fim da temporada passada saiu o Belmonte, Chapecó, Nelson, aquela turma do Belmonte, todo mundo saiu. Aí começa o ano, né? Já estamos sem o Muricy, porque o Muricy está de licença, que ele fez cirurgia, né? Tá com vários problemas de saúde, então o Muricy está de licença, né? Casares sofreu impeachment, né? Aí, e só sobrou o Rui Costa. Hoje o futebol do São Paulo é comandado exclusivamente pelo Rui Costa e o Calor Magno, né? O Márcio Calor Magno. Então tem esses dois. O Márcio Calor Magno, esse sim, até antes do Rui Costa tinha que ser demitido há muito tempo. Até agora não entendi o porquê que o Márcio Calor Magno não foi demitido, né? Assim, eu tenho uma questão que eu acho que, um ponto aqui que eu acho que faz sentido. O Casares sofreu impeachment pelo Conselho, só que ainda tem a Assembleia dos Sócios. Resumindo, o Arrim Assis, ele é presidente de São Paulo durante um mês, né? Que é até o dia que vai ter a Assembleia dos Sócios, para votação dos sócios, se eles vão votar no impeachment ou não do Casares. Aí, o Júlio Casares até agora não renunciou, então vai ter aí a Assembleia Geral, né, para votação do impeachment. Então, assim, imagino eu
que o Arrim Assis deve estar esperando aí ter nessa Assembleia dos Sócios para confirmar, né, o impeachment do Casares, porque tem que ter da Assembleia dos Sócios, confirmando aí esse impeachment do Casares através da Assembleia dos Sócios. Aí imagino que o Arrim Assis deve tomar, né, após isso, tomar algumas atitudes mais firmes, né, pensando aí no futuro do São Paulo. Porque vocês imaginam que é o seguinte, ele assume agora, aí manda Rui Costa, não sei quem embora, manda todo mundo embora. Aí daqui 30 dias, os sócios reprovam, né, o impeachment do Casares e o Casares volta. Aí o Casares volta com um monte de gente demitida, né, então ia virar uma bagunça do nada. Então, acho que mais faz sentido o Arrim Assis tomar algumas decisões, fazer algumas mudanças pós a Assembleia dos Sócios, que é quando vai confirmar, né, o impeachment do Casares. Pelo menos na minha cabeça é o que faz sentido, né? É o que faz sentido aí. Então vamos ver aí, né, esperar essa Assembleia dos Sócios, tem que esperar aí o Outem Ares marcar. Desde o dia do impeachment, que foi na sexta-feira, desde aquele dia o Outem Ares, que é o presidente do conselho, tem 30 dias para marcar, né, essa votação dos sócios, né? Então no máximo 30 dias aí, né, para a gente poder ter essa confirmação aí do impeachment do Casares, né? Mas enfim, vamos aguardar aí. Na verdade, que o futebol do São Paulo, desde o fim da temporada passada para cá, tá largado, né? Política, um monte de coisa aí, impeachment, tá loucura. Aí o Muricy Ramalho tá de licença. O futebol tá nas costas do Rui Costa e do Calor Magno, né? Tá nas costas desses dois aí. Então o São Paulo precisa realmente de mudanças no seu departamento de futebol, né? Por exemplo, diretor de futebol não tem, era o Belmonte e saiu. Só tem o executivo, que é o Rui Costa, e inventaram o CEO, que é o Márcio Calor Magno, né? Então realmente a gente precisa de mudança aí para o departamento de futebol, especialmente pessoas, né, competentes e profissionais para cada carro, que é o que o São Paulo precisa, né? Enfim. Bom, vamos seguindo aqui, bora falar aí sobre mercado da bola, rapaziada. Essa informação que a gente vai comentar aqui agora é um tapa na cara da diretoria do São Paulo. É um tapa na cara do São Paulo. Para nós não, né, que a gente não toma decisão, não contrata, não vende nada. Agora, isso aqui é um tapa na cara da diretoria do São Paulo. Segundo o André Hernan, o São Paulo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo meia Cauli. O Bahia recusou e só aceita vender o jogador. Por isso, o negócio não deve andar. Então, o São Paulo foi lá no Bahia, tentou, né, um empréstimo com opção de compra pelo Cauli, né? E o Bahia falou, não, só aceito vender, não vou emprestar o jogador, né? Aí é aquela coisa, São Paulo que é o time que adora emprestar jogador, empresta o Moreira pro Porto, né, que é uma aberração. Aí ano passado, quem que o Bahia levou pro empréstimo do São Paulo? O Rodrigo Nestor, né? Comprou, eles levaram o Rodrigo Nestor pro empréstimo, depois o Nestor foi comprado em definitivo pelo Bahia. Então é assim, o Bahia chega aqui, que é um jogador do São Paulo, e o São Paulo, não, pode emprestar, tranquilo, Bahia, a gente aqui adora facilitar as coisas, então pode levar o Nestor por empréstimo, tranquilo. Aí beleza, leva por empréstimo, aí vai dar o São Paulo agora querendo que eu olhe por empréstimo, Bahia, não, negativo, só aceitamos venda. E o Bahia não tá errado, o jogador deles vende, empresta, faz o que bem entender, o jogador é deles. O Bahia não tá fazendo nada errado, a questão é que o São Paulo tem essa questão de facilitar a saída de jogador, de emprestar, né, cara? Então é isso, entendeu? Então quando o Bahia quis o jogador, o São Paulo emprestou, quando o São Paulo quis do Bahia, o Bahia não emprestou. E detalhe, tá? O Cauli tá muito mal no Bahia, tá em baixa e perdeu muito espaço lá. Não é que o Cauli é o craque do Bahia, que os caras não vão emprestar porque ele é o melhor jogador deles, muito pelo contrário. Inclusive, se vocês forem entrar nas redes sociais, entrar no Instagram, no Twitter, vi vários torcedores e páginas do Bahia, né, criticando o Bahia porque ainda não negociou o Cauli, porque ele tá muito mal lá. E já tem tempo, tá? O jogador tá mal, tá embaixo e até agora o Bahia não negociou ele, né? Muitos torcedores do Bahia nem querem ver mais o Cauli lá pintado de ouro, porque ele tá bem mal mesmo, bem baixo, né? Então, não é que o Cauli tá em alta, meu Deus, um craque, não sei o quê. Não, nada disso. É um jogador que tá em baixa, né? Quando o Bahia, por exemplo, foi buscar o Nestor, né? O Nestor nem estava embaixo no São Paulo como o Cauli está agora, entendeu? Como o Cauli está agora. Então é isso, um tapa na cara da diretoria do São Paulo. O São Paulo pensa, né, que ele é bonzinho com os outros, com todo mundo aí para negociar jogador, e o São Paulo pensa que os outros vão ser bonzinhos com a gente, só que não vai. É o que a gente comentou muito sobre o Alisson, né? Vai facilitar ser do Alisson pro Corinthians só porque o Alisson quer ir? Não vai.
vai nos rivais lá e tenta buscar qualquer jogador para vocês verem, vocês não vão dificultar a saída. É só o São Paulo que é o bobinho, o aceita tudo, né? O café com leite é o São Paulo, entendeu? Essa mudança de postura precisa acontecer para ontem, entendeu? Para ontem precisa acontecer essa mudança aí de postura do São Paulo. Aí, depois saiu a informação de que o Bahia quer 10 milhões de euros pelo Cauli, né? E é óbvio que pela situação do São Paulo é um valor completamente irreal, né? Assim, o Bahia pode querer vender, emprestar, o jogador deles faz o que bem entender. Agora, 10 milhões de euros no Cauli, eu garanto que ninguém vai pagar. O Cauli tem já 30 anos, eu acho, né? Se eu não estou enganado. Né? E tipo assim, jogador em baixa, mais de 30 anos. Vai vender por 10 milhões de euros? Não vai, né? Pode até vender, né? Conseguir um time aí que compra o jogador, mas por 10 milhões de euros, eu garanto que ninguém paga 10 milhões de euros no Cauli. Não paga. Não paga. Mesmo com o mercado inflacionado, uma loucura que só, ninguém paga esse valor que o Bahia quer. Não vai pagar. Esquece, né? Então, tá aí. São Paulo fez uma proposta por empréstimo, mas o Bahia recusou porque quer 10 milhões de euros, o que é uma insanidade, uma loucura, né? Espero que o São Paulo, depois dessa aí, né, depois desse tapa na cara, mude um pouquinho essa postura aí no mercado. Aí, comentamos, né? Eu até citei o exemplo do Alisson, né? Que tá querendo ir pro Corinthians. Já vamos entrar no tema aí, Alisson, porque é aquela coisa que a gente já insistiu de falar aqui, né? Não pode facilitar a saída do Alisson para o Corinthians. Aí tá aí, ó. Segundo o Valentim Furlan, o São Paulo sinalizou ao Corinthians que não quer liberar o Alisson de graça. O São Paulo pede, em um primeiro momento, uma compensação pelo empréstimo. É incrível, né? Além de manter as portas abertas para uma venda em definitivo. Aí que tá. O Corinthians não deseja colocar dinheiro no negócio. O Alisson quer voltar a jogar com o Dorival e aguarda. Então, o São Paulo não quer liberar o Alisson por empréstimo de graça e o Corinthians não quer pagar pelo empréstimo. Mas daqui a pouco o Corinthians eles oferecem para o São Paulo um tal de Renato, que eu nem sei quem é, o Hugo, o Hector Hernandes, né? Ofereceu mais um lá que eu não vou lembrar quem é, um monte de jogador lá, né? Que o Corinthians nem usa. Não, um monte de jogador encostado lá que o Corinthians nem usa, ofereceu para o São Paulo pelo Alisson. É óbvio que o São Paulo não quis nenhum deles. Aí vamos agora para o negócio para empréstimo. Mas o Corinthians não quer pagar empréstimo. Daqui a pouco o Corinthians quer levar o jogador de graça e que o São Paulo paga o salário. Né, Corinthians? Quer que o São Paulo pague o salário também? É a única coisa que falta. Né? Te contar um negócio assim, cara. Quer o jogador, aí não manda um jogador em troca, né, decente o Corinthians. Aí empréstimo, não quer pagar pelo empréstimo. Aí realmente, quer o quê, cara? Quer que a gente pague o salário também para ele jogar? E é a única coisa que falta. Né? A única coisa que falta o Corinthians pedir é para liberar de graça com a gente pagando o salário. É a única coisa que falta, né? Mas é aquele negócio, né, cara? São Paulo parece que é a casa da mãe Joana. E não pode facilitar saída do Alisson. Ah, Gabriel, quer sair. Dane-se, ele tem contrato. Ele assinou o contrato até o fim de 27. Entendeu? Ah, Gabriel, tá de biquinho. Tá de biquinho? Legal, que continue de biquinho. Engraçado que quando o São Paulo tirou ele do Grêmio rebaixado para a Série B, ele não tava de biquinho. Né? Não pode facilitar saída para rival. Só se for por uma grana boa ou por um jogador interessante que vai agregar ao São Paulo. Se não for, vai ficar no São Paulo. Entendeu? E se achar ruim, que negocie a ida para outro clube que não o Corinthians. Entendeu? Não tem negócio fácil com o rival. Ponto final. Então pode ter que mudar essa postura aí de ser o aceita tudo, o bonzinho do negócio. Né? Essa notícia do Cauli aqui é um exemplo muito claro do que acontece no São Paulo. Né? Um exemplo muito claro. Entendeu? Um tapa na cara e espero que mude essa postura ridícula. É aí. Cara, quer ir pro Corinthians por causa do Dorival? Não vai. Não vai, pô. Manda o empresário trazer uma proposta boa, aí sim o São Paulo negocia. Se não der para ir pro Corinthians, que vá para outro time, né? Que treina separado, fica fazendo biquinho lá treinando separado. Assinou o contrato, até o fim de 27 tem contrato, tem que cumprir, né? Se não der para ir pro Corinthians, que vá para outro clube, né? Melhor ainda, né? Seria ótimo negociar o Alisson com um clube que ele não quer ir, né? Bem melhor, entendeu? Inclusive postura bem ridícula do Alisson, né? Pô, teve uma história legal no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, jogando muito bem, né? Teve problemas extracampo no São Paulo e depois conseguiu se recuperar, né? Então, tipo assim, aí nesse momento forçar uma saída pro rival, postura bem lamentável que eu não esperava do Alisson, né? Postura bem lamentável aí mesmo, mas é aquele negócio, perde a moral, perde o prestígio que ele teve, né? Pelo que ele jogou, especialmente
na campanha do título da Copa do Brasil, né? Então é isso, treino é separado, chegar uma coisa boa, o São Paulo negocia, senão fica lá, tem contrato, é isso, não tem o que fazer. O que não pode é aceitar tudo só porque o jogador quer, né? Enquanto não chegar um negócio bom, não negocia, né? Chegar um negócio aí agradável, algo que seja positivo para o São Paulo, show, negocia, a gente leva, irmão, no aeroporto. Mas enquanto não chegar, não podemos liberar o jogador só porque ele quer e o São Paulo ficar para trás, né? O São Paulo perder aí uma negociação ou deixar de ganhar dinheiro ou trazer um jogador para ajudar porque o cara quer sair. Não é assim que a banda toca, né? Ou pelo menos não deveria, né? Segundo o Globoesporte.com, rapaziada, o São Paulo acertou a renovação de contrato com o zagueiro Igão, né? Contrato novo aí, essa renovação vai até 2029. Ele já foi cotado para subir para o time de cima ainda em 2026 e já chegou a estrear pelo time principal. Além disso, o jogador já teve proposta de clubes da Europa, como o do Brighton, da Inglaterra, por exemplo, né? Então tá aí Igão com contrato renovado até 2029. O Igão que é reserva na Copinha, né? Reserva na Copinha aí. Na verdade ele é reserva da reserva, né? Porque a titularidade ali é o Isaac e o Osório. O Osório, por exemplo, estava suspenso, quem jogou foi o Hugo, né? Então o Igão não foi nem reserva, né? A primeira opção do banco. Então, um jogador que tinha muito talento aí, o Zubeldia gostava muito dele, mas ele é reserva da reserva no Sub-20, né? E aceitou essa renovação até 2029, né? Eu lembro muito bem que a gente repercutiu essa informação, né? Que o Brighton tinha feito uma proposta, né? Acabou que o São Paulo aí não aceitou e ele permaneceu aí no São Paulo, né? Então tá aí até 2029 o Igão. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.